E olha, agora ao vivo a gente conversa com um dos deputados que foi eleito hoje para a presidência de uma comissão importantíssima, aliás, da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Relações Exteriores. É o deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná. Ele está ao vivo com a gente aqui. Deputado, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista, pela presença aqui. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Uma alegria falar com você aqui na Band News e uma alegria falar com todos os nossos telespectadores. Ô, deputado, como é que estão os planos por aí a partir de agora? O que planeja à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, até porque não é uma presidência qualquer e uma presidência que surgiu talvez até de uma forma inusitada ou inesperada, né? Porque o plano do PL era indicar como maior bancada teria direito a escolher, teria prioridade na escolha das comissões, pretendia indicar para essa cadeira o deputado Eduardo Bolsonaro. Ontem, de uma forma surpreendente, ele anunciou que vai se licenciar do mandato, morar nos Estados Unidos, e aí veio a decisão do partido de indicá-lo, então, para essa presidência da Comissão de Relações Exteriores. Quais são os planos do senhor? Quais vão ser as prioridades agora à frente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e, especialmente, diante dessa tensão, né, dessa pressão que a oposição brasileira tem feito às autoridades americanas por respostas ao Supremo Tribunal Federal e ao governo Lula? Vai ser essa a agenda principal, deputado? Vitor, obrigado pela pergunta. Eu preciso dizer, em primeiro lugar, que a comissão seria presidida pelo meu amigo, o deputado Eduardo Bolsonaro, que hoje está exilado nos Estados Unidos, em decorrência de uma perseguição política que ele tem sido vítima, não só ele, mas toda a sua família e a direita de forma geral. E a partir do momento que tomou essa decisão de foro íntimo, todos nós o apoiamos nessa decisão, o partido, o presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o presidente Valdemar e o líder do partido, o deputado Sóstenes, me escalaram, então, para substituir uma responsabilidade muito grande, porque o deputado Eduardo Bolsonaro já havia sido presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em 2019, já havia sido um excelente presidente, reconhecido por todos os partidos políticos como um bom presidente, e, portanto, a responsabilidade é imensa, não só por esse fato, mas também porque certamente será uma das comissões em que haverá mais debate. Se nós vermos aquilo que tem acontecido e tem sido debatido no mundo todo, assuntos relativos à soberania nacional são 100% e que serão 100% debatidos aqui, certamente será o foco no Brasil, como tem sido o foco em outros países. Eu mesmo sou autor de um projeto de lei para regulamentar, para proibir, melhor dizendo, o dinheiro de outros países que chegam ao Brasil por meio de ONGs internacionais que estão aqui dentro do Brasil atuando politicamente. Esse é um dos focos que eu tenho na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E, claro, você tem todo esse impasse hoje, esses problemas que nós estamos vivendo no nosso país, e digo para você, de forma regimental, aquilo que a comissão pode fazer. O que nós podemos fazer e faremos é justamente analisar esses fatos que estão acontecendo no Brasil hoje, dentro da perspectiva da ótica dos acordos internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil já é signatário. Nós já vamos, a partir da semana que vem, fazer esse levantamento dos fatos recentes do nosso país e relacioná-los aos acordos internacionais que o Brasil é signatário. Ô, deputado, falando um pouquinho de economia, qual vai ser a posição da comissão ou como a comissão pretende atuar agora sob a presidência do senhor em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos, que é um tema que tem sensibilizado o empresariado brasileiro? Ainda não houve uma resposta exatamente do governo federal. O presidente Lula até tinha falado em reciprocidade, mas nada foi adotado. O governo tem pregado cautela, diálogo. Qual a posição do senhor e qual deve ser, como a Comissão de Relações Exteriores pode agir nessa questão, deputado? Peter, nessa pauta específica das tarifas, a Comissão de Relações Exteriores pode ajudar, até porque esse impasse ele é gerado em decorrência da completa paralisação do governo federal, do Lula e do Itamaraty, em relação à equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quero lembrar a todos vocês que o presidente Lula chamou o Trump de fascista no período pré-eleitoral, antes das eleições dos Estados Unidos. A sua esposa, a primeira-dama Janja, xingou, que hoje é um dos principais, se não o principal secretário do governo Trump, e, portanto, esse é um papel que deveria ser exercido pelo governo federal e que, infelizmente, parafraseando aquele episódio do passado, hoje o Brasil, que já era um anão diplomático, hoje é um nanico diplomático, quando se refere especialmente aos Estados Unidos. Toda essa situação foi criada por conta dessa completa paralisia do governo federal em relação aos Estados Unidos. O que nós, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional podemos fazer é a chamada diplomacia parlamentar, é estabelecer um diálogo do parlamento brasileiro com o parlamento norte-americano, mas isso também pouco tem de eficácia nessa questão das tarifas. Repito para você, essa é uma responsabilidade exclusiva do governo federal, presidente Lula e Itamaraty. Ô, deputado, e voltando à questão política e jurídica, né, aquilo que a oposição tem classificado como perseguição do Supremo Tribunal Federal, como é que estão essas articulações com parlamentares americanos? Exatamente como o governo Donald Trump, como a base republicana no Congresso dos Estados Unidos poderia ajudar a oposição brasileira nessa empreitada contra o que considera a perseguição do judiciário brasileiro? Exatamente que medidas a gente está falando e o que é que pretende fazer lá o deputado Eduardo Bolsonaro, com quem certamente o senhor deve ainda estar em contato? Sim, o deputado Eduardo e eu, nós temos uma amizade, falo com ele frequentemente, quase que diariamente. O que eu posso dizer para você, Vitor, é aquilo que nós aqui da comissão podemos fazer. E como eu disse, nós podemos analisar, é uma prerrogativa regimental da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, analisar os fatos recentes do nosso país dentro da ótica dos acordos internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil já é signatário. Nós faremos isso. Essa é uma das atribuições regimentais da comissão ao qual eu estou como presidente, que é a CREDEM. Então, dentro das próximas semanas, nós já começaremos a fazer esse trabalho de analisar os fatos dentro dessa perspectiva. Nós temos acordos internacionais que o Brasil é signatário, e de acordo com as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, acordos internacionais que versem sobre direitos humanos têm o status jurídico de supralegal, ou seja, valem mais, inclusive, do que as leis que costumeiramente nós aprovamos aqui no Parlamento brasileiro. Ô, deputado, em relação aos conflitos que estão acontecendo pelo mundo, o governo brasileiro tem tomado algumas posições que geraram uma certa polêmica, vamos dizer assim, no conflito entre Israel e o Hamas, por exemplo. O presidente Lula chegou em um determinado momento a comparar os dois lados e foi declarado, inclusive, persona não grata em Israel. Como é que o Congresso Nacional pretende agir em relação a isso? É possível, por exemplo, reformar ou contestar o posicionamento formal do Itamaraty em relação não só a esse conflito no Oriente Médio, mas a guerra na Ucrânia, por exemplo? Enfim, o senhor estuda isso? É algo que está ao alcance da comissão? Sim. Sim, nós podemos e faremos esse contraponto a essa política do governo federal, Vitor. Essa é uma das razões pelas quais agora os Estados Unidos estão fazendo essas taxas, colocando essas taxas ao Brasil. O alinhamento ideológico do governo Lula junto com Itamaraty, a ditaduras e a movimentos terroristas no mundo, faz com que o Brasil seja cada vez mais rebaixado, e isso traz consequências, inclusive econômicas, para o nosso país. Infelizmente, o Itamaraty, o Lula, o Celso Amorim não têm essa visão e preferem se alinhar a esses outros países do que fazer algo pragmático, pensando no bem do país e pensando em benefícios econômicos para os brasileiros. Então, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, todas as vezes que for preciso, nós faremos esse contraponto institucional a essa política externa do governo Lula. Muito bem, aí a palavra do deputado federal Felipe Barros, que é do PL do Paraná e, a partir de hoje, preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, falando ao vivo com a gente aqui na Band News. Obrigado, deputado, mais uma vez, pela presença, pela entrevista. Uma boa noite. Boa noite, Vitor. Eu agradeço você a oportunidade de falar com você. Feliz em te ver aqui na Band News. Grande abraço. Obrigado, deputado. Boa noite. Até uma próxima.